O teatro como arte marcial, de Augusto Boal. A arte na política e a política na arte. Teatro e arte servem para muita coisa, mais do que se pensa. Todas as sociedades humanas se apresentam de forma mais ou menos organizada. Nelas, nós distinguimos certas camadas possuidoras de certas funções mais ou menos determinadas. Cada camada, cada setor, cada agrupamento social tem seus limites e suas metas mais ou menos precisos. Todas as categorias sociais são definidas sempre como sendo mais ou menos, porque elas se referem a seres humanos, vivos e reais, e não a elementos químicos como o oxigênio ou o plutônio, que podem ser purificados em laboratório, a fim de que nos tragam o primeiro, a vida, e o segundo, a morte. Estas são as fundamentais preocupações dos seres humanos, a vida e a morte. Ambas são puras. Nós não corremos o risco de sermos puros. Jamais nos encontraremos em estado de pureza absoluta. Por maiores que sejam as nossas penitências, por mais bem-intencionados que sejam os nossos corações e as nossas promessas. Seres humanos são, por sua natureza, ganga impura e não ouro nativo, como dizia em referência à nossa língua o poeta Olavo Bilac. Pelo menos nisso eu sou freudiano clássico. Somos todos porcos-espinhos gregários que sentimos a necessidade imperiosa de nos abraçarmos e a fatalidade de nos espetarmos. Em nossas sociedades, encontramos quase sempre uma forma ou outra de governo. Quase sempre encontramos a figura de um líder. Quase sempre encontramos partidos políticos ou, em seu lugar, uma organização aparentada à máfia, à Cosa Nostra. Família de sangue, de armas ou de dólares que, ao resto do país, impõem seus desejos. Brasileiros que somos, bem conhecemos estas formas de desgoverno. As sociedades humanas são sempre, quase sempre, e sempre são mais ou menos. Qualquer afirmação peremptória que se faça sobre o ser humano e sobre as formas que encontra para viver em manadas, prefiro usar o termo manadas em vez de cardumes, varas ou rebanhos, porque nas manadas existem maiores tensões sexuais e, por consequência, todas as outras tensões de toda a ordem, índole ou feitio, que nelas tem sua origem. Assim somos, gostemos ou não. Somos quase sempre, somos mais ou menos e somos manadas, com tudo de bom e de mal que isto implica. Além do líder e dos partidos, existem outras organizações sociais, sindicatos, igrejas, associações de bairro ou profissionais, temáticas, etc. Resumindo, temos líderes, partidos, governos e organizações sociais. O líder não é sempre do mesmo jeito, líder de uma nota só. Podemos dizer que, em geral, os líderes podem ser de natureza ideológica, patológica ou zoológica. Líder é, por definição, alguém possuidor de carisma, isto é óbvio. Todos têm que tê-lo. Carisma é indispensável. Carisma é palavra latina que significa dom e pode ser de natureza divina ou diabólica.
ou pode ainda ser apenas um mero conjunto de qualidades excepcionais bem terrenas. Ou, o que é pior, carisma pode também ter relação com uma doença grave. Diz o Aurélio que na Idade Média, quando um condenado à morte sofria um ataque epiléptico na hora do enforcamento, era imediatamente perdoado, porque se supunha que tivesse recebido a visita retardada da graça divina, in quasi extremis. Graça, como todos sabem, sacode. Bendita doença! Feita esta sistematização preliminar de líderes, podemos dizer que um líder ideológico é aquele que incorpora, simboliza e defende ideias claras, bem definidas, e por isso nós o seguimos. É aquele que tem posições firmes e que não as trai nunca, aquele em quem podemos confiar, ou aquele que podemos recusar e dele nos afastar. Mas sabemos de quem se trata e como nos trata. Líder ideologicamente consistente é aquele que, quando lhe perguntam sobre economia, por exemplo, responde que nosso primeiro dever econômico é matar a fome de 50 milhões. E, quando faz tal afirmação, não se afasta do tema, fala de economia. Economia para ele é isto: feijão com arroz na mesa, couve verde, algum torresmo e, quem sabe, um ovo. Isto é a economia. Um líder patológico, ao contrário, é o camaleão, multicolorido, é aquele que se colore com todas as cores de todos os desejos de todas as pessoas e jamais exibe a cor da própria pele. É o que ameaça punir ladrões e rouba à farta. À direita, atira contra a esquerda atira contra a direita. Este tipo de líder tem uma linguagem coerente, porém é coerente com todos os segmentos incoerentes da sociedade. É coerente com a incoerência. Parece que está sempre do nosso lado, mesmo sabendo que vivemos em uma sociedade poligonal. Temos ângulos em excesso. Ele se coloca, na verdade, bem no centro de um círculo em que todos os pontos são dele equidistantes. O líder zoológico, por sua vez, é uma variante extrema desta fauna. No centro da África, houve um líder zoológico que a si mesmo coroou imperador, como Napoleão Bonaparte, na Catedral de Notre-Dame de Paris, e que realizou a mais nefanda concreção de uma metáfora. Como sabemos, todos os líderes patológicos querem, metaforicamente, devorar seus liderados, pois não é que este imperador realizava a façanha de prender em uma cela, bem ao lado da cozinha do palácio, os generais que contra ele conspiravam para, depois de bem alimentados, bem fofos e bem gordinhos, comê-los assados com batata palha? É a pura verdade, eu não minto nunca. Não é da minha índole. Nesta minha alocução, preferi não citar nomes. Por isto, não revelo quem era este imperador canibal. Digo apenas a título indicativo que, com tanta fome, ele deveria ter uma bocaça enorme, primeira e única. Esta, aos trancos e barrancos, é a função do líder: liderar. Nenhum verdadeiro líder, porém, governa solitário, tarefa improvável e impossível para uma só pessoa, seja quem for ou venha a ser. Por isso,
entra em cena o partido. Alguns partidos, traindo sua missão, renunciam à sua natureza de cadinho, centro de debates, confluências, e tornam-se apenas correia de transmissão da voz do líder, obedecendo às suas ordens. Isto não é partido, é SS. O verdadeiro partido deve estar sempre em saudável ebulição. Nele, devemos ser coerentes com nossas ideias, que podem, em certa medida, ser conflitantes. Mas, se neste partido estamos, ou em partidos irmãos, é porque temos desejos comuns, superiores às nossas divergências. Uns querem andar depressa, outros nem tanto, mas todos querem chegar ao mesmo lugar, ou perto. Temos desejos comuns, sim, mas como alcançá-los? Qual a melhor via, quais caminhos? Disse o poeta espanhol Antônio Machado: o caminho não existe, caminhante, o caminho se faz ao caminhar. Caminhemos. Sabemos o que queremos, mas não sabemos como obter o que desejamos. Para isso, existem os partidos, para que as ideias sejam debatidas, examinadas, discutidas e para que se chegue a propostas e ações. Eis a política e eis o partido. Sua função não é a de trilhar estreitas sendas conhecidas, picadas e pinguelas, é a de abrir alamedas por onde passemos todos. Você tem razão, Antônio Machado, poeta. Vamos nos embrenhar na mata. O governo de um país, porém, não é apenas o seu líder, nem só o seu partido. O governo governa o país e deve incluir segmentos que fora dele se colocam. Deve levá-los em conta, se de democracia se trata. Levá-los em conta não significa satisfazer a todos os seus desejos. Impossível. Mas não devemos transformar opressores em oprimidos e oprimidos em opressores, mantendo a opressão com sinal trocado. Harmonia até certo ponto e dentro de certos limites. É mais ou menos e quase sempre possível. Quase sempre, mais ou menos. Caso por caso. Vamos ver. A sociedade civil, porém, não se reduz ao líder, ao partido e ao governo, mas está inserida no dia a dia da vida real, no coração que bate. Está sempre e não quase sempre, mais e não mais ou menos, não apenas representada, mas corporificada, inteira, viva, nas organizações que anima. Ânima, alma. O Fórum Social Mundial de Porto Alegre, como outros fóruns menos mundiais, é um encontro de cidadãos e de organizações cidadãs que são a alma da sociedade. Não é um encontro de líderes, de partidos ou de governos. O Fórum não tem o compromisso de governar, mas sim o de propor e, quando necessário, exigir. E onde entra a arte em qualquer fórum? Primeiro, temos que definir que arte será esta, porque em arte, como em política, também existem os líderes, os estilos, os grupos e os indivíduos. Nós, que somos do teatro do oprimido, somos uma tendência dentro de uma arte maior do que nós, esta sim, de infinitas tendências contraditórias. Nós somos aqueles que acreditamos que todo ser humano é artista, que cada ser humano é capaz de fazer tudo aquilo de que um ser humano é capaz.
Talvez não façamos tão bem uns como os outros, mas capazes somos de fazer, não melhor do que os outros, mas cada um melhor do que si mesmo. Cada vez mais e melhor. Eu sou melhor que eu mesmo, sou melhor do que penso, e posso vir a ser melhor do que tenho sido. Para isto serve a arte. Acreditamos que o ato de transformar é transformador. Vejam como é claro este meu raciocínio. Os sons andam todos por aí, rodopiando no espaço, aleatórios, e todos podem ser lembrados, criados e recriados em nossa memória e nossa imaginação. São reais e são imaginados, sendo a imaginação uma outra forma de realidade. Se nós organizamos os sons no tempo, estaremos inventando a música, pois que a música é a organização do som e do silêncio no tempo. E o que são as artes plásticas, senão a organização das cores, dos traços e dos volumes no espaço? E o que é o teatro, senão a organização das ações humanas no espaço e no tempo? O artista organiza o mundo segundo a sua percepção subjetiva. Esta é a nossa linguagem. Quanto mais fundo penetrar dentro de mim mesmo, mais próximo estarei do outro. Vejamos agora o significado da frase, abre aspas, o ato de transformar é transformador, fecha aspas. Se eu transformo a argila, o barro, a areia da praia e com isto faço uma estátua, estarei criando uma obra de arte, transformando a realidade. E o fato de transformar a areia em escultura, a mim me transforma em escultor. Agora sou artista. Se organizo os sons que ouço à minha volta ou aqueles que escuto no meu espírito, e se os ordeno no tempo, escrevo uma partitura, transformo a desordenada realidade sonora em canção, e o ato de transformar a natureza dos sons, a mim, me transforma em compositor. Se agarro com mão firme as palavras que estão no dicionário ou as que correm de boca em boca, se as ordeno do jeito que só eu sei, se as manipulo a longo, em curto, mudo seu sentido, se transformo palavras, significados e, com elas e eles, escrevo um poema, estarei transformando a realidade destas palavras. Estarei criando poesia e o ato de transformá-las a mim me transforma em poeta, aquele que transforma as palavras. A mesma coisa acontece com o teatro. Quando se trata de teatro fórum, teatro do oprimido, quando o espectador se transforma em spect-ator, quando invade a cena e cria imagens, ideias do que deseja que venha a ser realidade, o seu real. O espectador entra em cena e transforma as imagens que vê e não ama. Ele as transforma em imagens que ama e deseja, imagens de uma sociedade justa convivial. E o ato de transformar a realidade, mesmo em imagem, é um ato transformador, pois que a imagem do real é real enquanto imagem. O espectador, invadindo a cena, transforma-se em escultor, em músico, em poeta, em suma, entrando em cena e mostrando em ação sua vontade. Sendo ator, sendo protagonista, o espectador se transforma em cidadão. Nós, seres humanos, desde que somos concebidos, necessitamos nos expandir para dentro e para fora.
Para fora, buscando um território que seja maior do que o volume do nosso corpo, a casa, o jardim. Para dentro, a poesia, todas as poesias. Para fora, a terra firme, para dentro, o saber e a busca. Em Porto Alegre, janeiro de 2003, discutimos a ALCA e suas armadilhas, a auditoria da dívida externa, a reforma agrária urgente e o monopólio do poder econômico e militar por um só país, que nos leva perigosamente para a década de 1930, de malfadada memória e holocausticas consequências. Porém, como somos artistas e como alguns de nós somos românticos, usamos os elementos da nossa arte postos à disposição de todos. Trabalhamos com camponeses do MST e da Via Campesina, com habitantes das periferias pobres de cidades satélites, com membros de comunidades excluídas ou vítimas de preconceitos, com oprimidos de todas as categorias, gêneros e feitios. Como somos artistas, como somos românticos, nós acreditamos naquela frase tão linda do poeta cubano José Martí: a melhor maneira de se dizer é fazer. Ainda assim, ser é fazer e fazer é ser. Não seremos jamais aquilo que não fizermos. Sou padeiro porque faço pão. Não sou astronauta porque jamais tirei os pés da terra firme. Queremos conquistar nossa identidade e nossa cidadania, mas só seremos cidadãos plenos se formos capazes de intervir na nossa sociedade, naquilo que não nos apraz, e transformá-la naquela que desejamos. Se formos capazes de conquistar nosso território para dentro e para fora dentro de um Brasil liberto, para dentro externando nossa arte. Fazer arte não significa apenas tocar instrumentos musicais ou fazer artes com os pincéis. Significa expandir-se. O ser humano é criador, e cada vez que alguma coisa cria, outras criações tornam-se necessárias. Cada uma de suas descobertas cria a necessidade de outras descobertas. Cada invenção pede mais invenções. No Fórum de Porto Alegre, Fazendo Arte, dissemos o que pensamos, inventando a sociedade que queremos ter, sendo o que queremos ser, nós mesmos.